Fala aí, galera! Vocês querem saber por que eu tô assim hoje? Então vem comigo que a aula é de geometria molecular. Antes da gente falar de geometria molecular, a gente tem que falar da teoria da repulsão dos pares eletrônicos de valência. Essa teoria diz que os elétrons ligantes ou não ligantes de um átomo central numa molécula, eles são vistos da mesma maneira. Portanto, eles se repelem para ficar o mais afastados possíveis. Por quê? Porque eles têm carga negativa. Eu já falei em outro vídeo aqui sobre átomo central. Átomo central, na molécula, é aquele que faz maior número de ligações possíveis. Então, como exemplo, o metanol, você tem carbono, hidrogênio e oxigênio. O carbono faz 4 ligações, o oxigênio 2, o hidrogênio 1. Portanto, o carbono é seu átomo central. Para a gente saber quantas ligações um átomo faz, se ele for um elemento representativo, você vai olhar na tabela periódica e ver o número da sua família. Se a família for 1, 2, 13 até 18, ou pela nomenclatura antiga, família A, então o número da família é o número de elétrons na camada de valência. Lembrando também que a regra do octeto diz que um átomo se estabiliza quando ele tem 8 elétrons na sua camada de valência. Para vocês entenderem o que seria elétrons ligantes e não ligantes, um elétron ligante é aquele que está envolvido em uma ligação, e um não ligante é aquele que sobra. Por exemplo, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, ele precisa fazer 2 ligações. Ou seja, ele tem 6 elétrons, faz 2 ligações, fica com 8 e sobram 4 elétrons livres. Sabe como a gente vai estudar a geometria das moléculas? Da melhor maneira possível. Brigadeiro. Moléculas com 2 átomos. Pessoal, as moléculas com 2 átomos, como por exemplo o HCl, têm geometria linear. Não tem como eu formar um ângulo de ligação se eu tenho apenas 2 átomos. Portanto, sempre será geometria linear com um ângulo de ligação de 180 graus. Moléculas com 3 átomos. Aqui nós temos duas situações. A primeira é se o átomo central não tem par de elétron livre. Como exemplo, eu vou utilizar o HCN, ácido cianídrico. Neste caso, o carbono faz 3 ligações com o átomo de nitrogênio e 1 ligação com o átomo de hidrogênio. Então não sobra par de elétron livre, portanto a geometria também é linear e o ângulo de ligação continua sendo 180 graus. A segunda situação é caso tenha par de elétron livre. Como exemplo, vou utilizar a molécula da água, onde o oxigênio faz 2 ligações, uma com cada hidrogênio e sobra par de elétron livre. Portanto, os elétrons que sobram no oxigênio empurram as ligações. Portanto, gera uma geometria angular. E o ângulo de ligação é aproximadamente 105 graus. Moléculas com 4 átomos. Aqui nós também temos duas situações. A primeira é quando não sobra par de elétron livre. Como exemplo, eu vou utilizar o BF3. No BF3, não sobra par de elétron livre e a geometria é do tipo triângulo planar ou trigonal plana. E o ângulo de ligação de 120 graus. A segunda situação é quando o átomo central tem par de elétron livre. Como exemplo, eu vou utilizar o NH3, amônia. Percebe que o nitrogênio aqui, ele sobra par de elétron livre, porque ele está na família 15. Tem 5 elétrons na última camada. Faz 3 ligações, sobra um par de elétron. Então, ele empurra as ligações, diferente do BF3, que ficava uma para cima e uma para cada lado. Neste caso, ele empurra para baixo as 3 ligações e forma uma geometria que a gente chama de piramidal, com aproximadamente 107 graus de ângulo de ligação. Moléculas com 5 átomos. Esse é o caso do CH4, do gás metano, onde não sobra par de elétron livre e eu fico com uma ligação para cada lado. O nome dessa geometria é tetraédrica e o ângulo de ligação é de 109,5. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham se divertido. Se curtiram, deixa o like de vocês, se inscrevam, ativem as notificações, que isso ajuda muito a gente. Valeu, galera!